Olá, amigos do canal. Meu nome é Paula Oliveira e estou aqui com vocês para falar sobre o módulo atendimento do PEC SUS e ensinar como registrar atendimentos no prontuário eletrônico. Antes de começar, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Isso ajudará muito no crescimento do canal. Além disso, inscreva-se e ative as notificações para que você receba novos vídeos. Antes de iniciar, quero falar sobre a ideia do projeto. A ideia do projeto surgiu de uma conversa com o Dr. Elival, que é youtuber. Ele me sugeriu montar um canal para compartilhar meus conhecimentos com todo o Brasil e ficou responsável pela edição dos vídeos. Módulo Atendimentos. No módulo Atendimentos, os profissionais de saúde têm acesso à lista de atendimentos da unidade de saúde e é por meio dessa lista de atendimentos que são iniciados os atendimentos aos cidadãos agendados ou aqueles que buscam por uma demanda espontânea. Você terá que clicar na lista de atendimentos, mas para você chegar até essa tela, você tem que acessar o SUS, fazer seu login com seu CPF e em seguida clicar em atendimentos e será direcionado para a lista de atendimentos da unidade. Essa lista de atendimentos da unidade, ela tem algumas colunas com algumas informações que eu acho bem importante passar. Primeira coluna diz respeito à data e hora da chegada. Aqui você vai observar que ele é todo organizado por ordem de chegada. Além disso, é possível ordenar toda essa lista de atendimentos por classificação de risco, ordem crescente e ordem decrescente também. Então, aqui nesse caso, está por classificação de risco, o bonequinho vermelho ficou em primeiro, porque quando uma pessoa passa pelo preparo, ela sofre uma classificação, é feita uma avaliação dela e o profissional que fica na sala de preparo vai fazer a classificação de risco. Então, aqui nesse caso, ele colocou ela como vermelha. Existem outras cores, né? Que são a verde. Lá na frente eu vou falar um pouquinho também sobre essas coresinhas dos bonecos. Sendo que a primeira vez, quando ele não passou pelo preparo, essa cor aqui fica cinza. A terceira coluna diz respeito ao nome do profissional que vai atender esse paciente. A quarta, ao tipo de demanda. E ao lado vocês vão observar que tem vários ícones, são outras ferramentas disponíveis no prontuário eletrônico. A mais importante é essa que tem os 3 bonequinhos, que é considerada chamada de atender. Além disso, você também vai poder fazer uma pesquisa e filtrar alguns campos dentro da lista de atendimento. Nessa primeira coluna, que tem as coresinhas verde e roxa, cada uma delas tem um status de atendimento. Na legenda vocês vão observar que a primeira é aguardando atendimento na cor verde, o roxo em atendimento, o rosa em escuta inicial, o azul atendimento realizado, o cinza não aguardou. Depois você pode informar o período que você quer visualizar e, o mais importante, listar somente os meus atendimentos, para que você visualize somente os seus atendimentos e não o atendimento de toda a unidade. Também tem outras opções de tipo de serviço. Quando você clica com filtro, você filtra o que você quer e clica depois em pesquisar novamente. Lembra que eu falei que o mais importante é o módulo atender? Então é esse aqui. Quando você clica no atender, você vai ser direcionado para o prontuário eletrônico. As outras ferramentas da lista de atendimento. A primeira delas é declaração de comparecimento. Segunda, realizar a escuta inicial, visualizar a escuta inicial, realizar a vacinação, atender, não aguardou, cancelar, visualizar prontuário, atendimentos no dia, editar e excluir. Uma coisa bem importante é essa opção aqui, ó, atendimentos no dia. Quando você clica nessa opção atendimento no dia, você consegue visualizar o início do atendimento e o fim do atendimento. Então, aqui você vai conseguir observar quantos minutos cada paciente passa dentro de uma consulta. Quando você clica na opção atender, você vai ser direcionado para essa tela, que esse aqui é o prontuário eletrônico do cidadão. Primeiramente, você vai observar que aqui, onde está a tarja preta, é o nome da pessoa. Fica aqui o nome da pessoa, a idade, o sexo dela. Ao lado, você vai observar que existe um menu. Eu vou explicar cada uma dessas ferramentas aqui. Só que quando você acessa, primeiramente, esse prontuário, você vai se deparar com essa tela, mostrando a folha de rosto. Isso aí é padrão do sistema. A ferramenta do SUS, do PEC, ele trabalha com o modelo registro clínico orientado por problemas, Agora, explicando cada uma daquelas ferramentas do menu existente. Você vai poder, durante o atendimento do cidadão, navegar em todas as abas, na lateral. A primeira delas é a folha de rosto, nada mais é do que foi feito dentro do preparo, É um acesso rápido a um conjunto de informações, tendo como exemplo o peso, a altura, o PA, perímetro cefálico, perímetro da panturrilha e outras informações bem mínimas que são feitas no preparo, uma prévia. Todo profissional vai receber uma prévia de atendimento.
que no caso eles consideram como escuta inicial. O SWAP. O SWAP é um método de nota de evolução. Essa sigla, SWAP, corresponde a 4 blocos de informações, sendo eles subjetivo, objetivo, avaliação e plano. O subjetivo nada mais é do que o registro da anamnese, ou seja, a queixa do paciente. O objetivo diz respeito ao registro do exame físico e exames complementares, como exames laboratoriais e exames de imagem. A avaliação é o registro da conclusão feita pelo profissional, ou seja, aqui na avaliação é feita a hipótese diagnóstica ou a detecção de um problema. E o plano nada mais é do que a conduta, onde você deve registrar o plano de cuidado para aquele cidadão diante do problema. Ferramentas e continuidade. Problemas e condições e alergias. Essa ferramenta é muito importante, principalmente para o registro da história pregressa do cidadão. Como todos nós sabemos, estamos migrando da forma física para um prontuário eletrônico, onde vai deixar de existir os prontuários físicos. Com isso, aquele histórico do paciente pode ser registrado no prontuário eletrônico, clicando nesse campo problemas e condições e alergias. Se o paciente for tuberculoso, hipertenso, diabético, entre outros, você vai clicar nessa opção, vai adicionar o problema ou a doença e você vai colocar lá a data de início dela. Se foi 2010, foi 2011, o sistema permite colocar por ano, mês, dia e ano, além de também informar pela data de quando iniciou o problema. O acompanhamento é uma ferramenta muito importante, é um resumo estruturado das informações mais importantes de acompanhamento dos problemas e condições de saúde. Atualmente, o sistema me permite visualizar 4 tipos de acompanhamento: pré-natal, puericultura, vacinação e idoso. Eu vou estar falando nos próximos vídeos a respeito desse acompanhamento. Eu vou detalhar cada um dessas quatro ferramentas, desses resumos estruturados. Os antecedentes é uma ferramenta que permite o registro da história familiar de patologias pregressas e de saúde do cidadão. Ela é integrada também com a lista de problemas. Esse campo de antecedentes eu acho bem interessante quando eu vou falar sobre o acompanhamento de pré-natal, porque lá existe uma opção de antecedentes obstétricos. Eu vou detalhar isso no próximo vídeo. Histórico. É uma ferramenta que ela possibilita visualizar com mais detalhes o histórico do cidadão. Então, quando você clicar nessa opção histórico, você vai visualizar todos os atendimentos desse cidadão, seja nessa unidade, se ele passou por outra unidade, você vai conseguir consultar no histórico, todo o histórico desse cidadão, que foi que o outro profissional escreveu, que possa lhe auxiliar nessa consulta com ele. Dados cadastrais, você só vai clicar para visualizar algumas coisas, alguns cadastros rápidos do cidadão. Por exemplo, se você quiser consultar o número do cartão SUS, você clica em dados cadastrais e ele vai te informar o número do cartão SUS, o nome da mãe, o endereço desse cidadão. Ficha CDS. Como todos nós sabemos, nós também, a maioria das nossas unidades, elas usam CDS. E agora que todos estão migrando para o prontuário eletrônico. Então, essa funcionalidade ela só vai permitir acessar os registros realizados com a ficha de CDS. E ele não vai explicar o que foi feito em cada um, ele só vai explicar quantos atendimentos individuais esse paciente teve, odontológico, visita de acesso. Ele vai só visualizar, ele não vai informar quem foi o profissional que visitou, somente vai dizer o CBO do profissional que visitou e preencheu a ficha de CDS. A finalização do atendimento nada mais é do que o controle da finalização do atendimento. Finalizado toda essa navegação nas abas laterais, finalizado todo o preenchimento do prontuário eletrônico, você vai finalizar esse atendimento. Agora eu vou explicar cada uma dessas ferramentas disponíveis no prontuário eletrônico. A folha de rosto. Ela é um sumário clínico do cidadão. Ela vai fornecer um acesso rápido para vocês das informações presentes lá durante a consulta. Tá? Aqui está em branco, como vocês podem observar, porque eu queria só mostrar para vocês o que tem dentro da folha de rosto. É a escuta inicial, os últimos contatos, problemas e condições, alergias, medicamentos, ativos, lembretes. O que faltou aí nessa tela foi o campo vacinação, que agora é um componente novo na versão 3.2. Falando agora detalhadamente de cada um. A escuta inicial. Lembra que eu falei que a escuta inicial é aquilo que é feito lá no preparo. Então, aqui vocês vão observar que tem o motivo da consulta, como no exemplo aqui fala. Acordei com uma dor de cabeça, com uma dor muito forte na cabeça. Então, esse foi o motivo da pessoa buscar um atendimento na unidade. Isso aqui foi uma fala espontânea da forma como ele fala que deve ser registrado no prontuário eletrônico. Aqui o motivo da consulta, classificado pelo CIAP, foi cefaleia. E existe todas as medições feitas durante o preparo.
Aqui no caso teve a peso, a altura, o IMC é calculado automaticamente, pressão arterial, frequência cardíaca e a temperatura do paciente. Então, isso aqui é um resumo básico para que o processo de atendimento seja iniciado. Os últimos contatos. Eles vão exibir também na folha de rosto esses últimos contatos do cidadão. Todo o histórico dele vai ficar aqui nos últimos contatos. Se você clicar em mais informações, você vai ser direcionada para o campo histórico. Problemas, condições e alergias. Esse campo aqui, que eu já falei, é muito importante, como citei anteriormente, aqui fala a situação do paciente. Cada ícone desse significa uma situação. Aqui, no caso, está marcando como ativo. Então, ele é ativo como hipertenso, é ativa como grávida. Aí tem a classificação, né? Foi feito no CIAP, dentro do sistema. E a idade de início e a última atualização. Para clicar em mais informações, você vai ser direcionado para a tela de problemas e condições. Alergias e reações adversas. Aqui é possível registrar as alergias e reações provocadas no cidadão, né? Incluindo o seu agente causador, a categoria e criticidade na data da instalação. Nesse exemplo, fala aqui sobre que ele tem alergia a camarão, que é um alimento, né? E vai explicando o que acontece com ele. É um prurido na região do pescoço e orelhas. Penicilina, né? Vai dizendo aqui que ele tem presente no medicamento um contraste radiológico. Então, aqui você vai possibilitar você visualizar as alergias e reações adversas desse cidadão. A próxima, ainda na folha de rosto, é a exibição das medicações. Todos os medicamentos ativos do cidadão vão ser exibidos aí nessa tela. Os lembretes. Lembretes nada mais são do que os lembretes ativos criados pelo profissional ou por algum outro membro da unidade, para que se lembre na próxima consulta de se cobrar esse paciente de alguma coisa. Nesse exemplo aqui fala: olhar os exames na próxima consulta. A visibilidade é pública, porque dentro dos lembretes ele tem duas opções. Ou você torna esse lembrete público, ou somente você pode visualizar esse lembrete. O que é o SOAP? O SOAP nada mais é do que um problema de saúde percebido, onde a pessoa vai sentir a necessidade de cuidado. A partir desse momento, ela vai procurar uma unidade de saúde, vai colocar vai expor seu motivo da consulta, o profissional de saúde vai detectar o problema e, através desse problema, ele vai fazer uma intervenção ou um procedimento de cuidado. Lembrando que o registro clínico orientado por problemas é integrado com o SOAP, né? E a sigla do SOAP é subjetivo, objetivo, avaliação e plano de cuidado. Problema é tudo aquilo que requer ou pode requerer uma ação da equipe de saúde ou, em consequência, motivará um plano de intervenção. Por que eu falo que pode requerer? Porque quando a gente fala, ele fala quando pode requerer, porque muitas vezes a maioria das pessoas, ela só vem para uma consulta de rotina, que ela só quer uma solicitação de exame, ou quer ser avaliada pelo profissional, então pode ou não requerer uma ação da equipe. Aqui eu apresento para vocês um quadro resumo do SOAP. Nele vocês vão observar os componentes, os episódios de cuidado, a correspondência com o modelo tradicional, a descrição, os objetivos principais, né? O subjetivo nada mais é do que o motivo da consulta. Nele você vai identificar o motivo da consulta, se for necessário, investigar a história familiar, a história principal, a queixa principal, a história da doença atual. É toda a anamnese do cidadão que vocês fazem durante a consulta. Nada mais é do que as queixas dos pacientes e outras informações fornecidas por eles. Vale ressaltar que aqui, vocês vão ter que colocar uma história relatada, ou seja, é a fala espontânea do cidadão, ou referida a respostas às perguntas que vocês fizeram a eles. Aqui também é possível definir sentimentos, ideias, funções e expectativas, além de diferenciar os conceitos da doença e experiência com a doença. O campo objetivo. O episódio de cuidado é exames clínicos e complementares. A correspondência com o modelo tradicional é que aqui são feitos um interrogatório sobre os diversos aparelhos da pessoa, o aparelho, exame físico, exame complementar. Aqui vai incluir todos os achados de exame físicos e complementares, né? São as impressões do médico ou do enfermeiro ou de outro profissional da saúde sobre o estado geral do cidadão. A avaliação nada mais é do que o problema de saúde detectado, onde é obrigatório informar o CIAP e, se for médico, informar o CID. A correspondência do modelo tradicional. Hipótese diagnóstica, né? A correspondência dele com o modelo tradicional é a hipótese diagnóstica ou um problema.
Ele refere-se às conclusões sobre a situação do paciente, seus pensamentos relativos aos pensamentos do profissional, relativos ao diagnóstico e à resposta ao tratamento. Aqui são feitos uma síntese dos dados anteriores, uma tomada de decisão clínica ou uma elaboração de problemas. O plano nada mais é do que uma intervenção, procedimento do cuidado ou a conduta do profissional de saúde mediante aquele problema detectado ou uma doença. Aqui vocês vão poder fazer um plano diagnóstico, plano terapêutico, plano de acompanhamento, plano educativo e um plano de estudos. Agora eu vou falar sobre cada um deles. O subjetivo, que é o motivo da consulta. Mais uma vez, vocês vão achar que é redundante, mas é importante você frisar sempre isso para que isso fique bem massificado na cabeça de vocês. O motivo da consulta, né? É o registro da anamnese. Ele serve para coletar as informações apontadas pelo próprio usuário, suas queixas e outras informações fornecidas pelos pacientes, parentes ou acompanhantes. Quando você clica no campo, na opção Swap, você vai ser direcionado para uma dessas telas, né? O subjetivo, ele possui um campo em aberto e o motivo da consulta. No campo em aberto, você vai descrever a fala espontânea do cidadão ou uma resposta referente às perguntas que vocês fizeram aí. No campo de motivo da consulta, é importante você colocar o motivo da consulta. Esse aqui vai ser já de acordo com os termos técnicos de vocês. Mas aqui no campo descritivo é o que ele falar, mas no motivo da consulta é o que ele disser, mas você vai tentar identificar aqui o problema que ele está trazendo para vocês como motivo de consulta. Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do CIAP 2. O CIAP ele está organizado em 17 capítulos. Como vocês vão observar, esses 17 capítulos correspondem às letras, tá? São sistemas orgânicos, como, por exemplo, o sistema musculoesquelético, os olhos, circulatórios e etc. Além de ele incluir um capítulo geral, como vocês observam, a letra A é um capítulo geral e não específico, e o outro problema chamado como problemas sociais, que é a letra Z, tá? 7 componentes é o que cada um deles possui. Então, todos esses capítulos possuem os componentes dentro de cada capítulo, tá? Os mais importantes são queixas e sintomas e componentes de diagnósticos e doenças, porque dentro da tabela eles são as partes coloridas do CIAP 2. Tudo que tiver na cor cinza dentro do CIAP, ele vai estar como procedimentos, diagnósticos preventivos, medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos, resultados de exame, componente administrativo, acompanhamento de outros motivos da consulta. Essa é a tela do CIAP, né? Para facilitar o que eu coloquei aqui, que a gente vai explicar por cores. Lembra que eu falei dos capítulos, né? Então, os capítulos estão aqui, ó, geral e no específico, tem uma letrinha ao lado e todos eles estão na cor branca, fundo branco. Aqui, ó, digestivo D, olho F, músculo esquelético L, endócrino, aqui tem W, na letra W, gravidez, parto, planejamento familiar, genital masculino, tem o genital feminino. Então, esses campos em branco são todos os capítulos. As cores, como eu falei para vocês, tudo que vocês verem na cor verde são as queixas e sintomas. E os coloridos, tudo que se refere a doenças, tá? Sendo que amarelo são infecções, azul, neoplasias, o rosa, traumatismo, o lilás, anomalias congênitas e o roxo, né? Anomalias congênitas e o lilás são outros diagnósticos. Esse campo cinza só se refere a procedimentos. Uma coisa que eu acho bem importante falar para vocês. Toda vez que você se deparar com essa tabela de CIAP, você vai observar que as cores verdes, elas iniciam no 1 e vão até o número 29, tá? Que é esse que significa o componente 1, queixas e sintomas. E o componente de 2 a 6 vão estar presentes aqui, ó, na cor cinza. A partir da cor amarela, são as doenças, que é o componente 7. Então, eles começam, todos eles, no número 70. Então, do 29, você vai ver que tem uma lacuna, que vai do 29 e só reinicia no 30. Então, cada procedimento desse era para encaixar dentro de cada um desses capítulos, tá? Então, por isso que ele é dividido dessa forma. Para não ficar tão redundante, eles colocaram a tabela de procedimentos aqui no cantinho, né? E foram deixando somente os sintomas e queixas e doenças. O objetivo. O objetivo é igual a exame físico e exame complementar.
Quando você clica no SWAP e se depara com, logo após o subjetivo, vem esse campo objetivo. Ele também tem um campo em aberto, onde possui também o mesmo espaçamento do anterior, que é 4.000 caracteres, para você descrever todo o exame físico feito naquele paciente, ou então algum exame que você acha necessário colocar, você coloca aí também, né? Aqui, no caso da antropometria. Peso e altura. É extremamente importante durante uma consulta de pré-natal, uma consulta de puericultura, uma consulta de idoso, de diabético, de hipertenso, de tuberculoso, informar o peso e a altura aqui dentro. Essa informação ela não migra do preparo, porque o preparo também faz. Só que lá no preparo são somente os dados antropométricos. Aqui dentro da consulta, isso aqui seria uma avaliação antropométrica. Então, o profissional, para que ele avalie esse cidadão nessa condição de saúde, é necessário que ele coloque o peso e a altura. Só que ele vai pegar, vai clicar no campo folha de rosto, vai pegar as informações de lá, folha de rosto e inserir aqui. E à medida que ele insere esses dados aqui, ele vai fazer uma avaliação desse paciente sobre o peso e a altura e IMC dele. Se for criança, puericultura, informar o perímetro cefálico. Se for idoso, informar o perímetro da panturrilha. Existe esse campo de mulher que só é exibido quando há o atendimento no sexo mulher. Né? Se for algum atendimento de mulher, colocar o dia da última menstruação. Se for algum atendimento referente a pré-natal, esse campo é obrigatório, preenchimento do dia da última menstruação. Sinais vitais, vacinação em dia, glicemia também são itens muito importantes. Exemplo, no acompanhamento do idoso é importante informar a pressão arterial dele, porque existe uma tabela, vou explicar quando for falar sobre acompanhamento dessa tabela que é gerada durante o atendimento. A vacinação em dia, se sim ou se não, e a glicemia, no caso do acompanhamento do pré-natal. Se colocar aqui, ele vai exibir um gráfico também sobre sobre a glicemia da gestante. Exames solicitados e avaliados. Esse campo aqui é extremamente útil, porque quando você adiciona, aqui nesse ícone, adicionar um exame que foi solicitado e avaliado, aqui não é a sua solicitação dessa consulta, não é um exame que eu vou solicitar nessa consulta, mas um exame que já foi solicitado e o paciente trouxe esse exame para que eu fizesse uma avaliação nele, né? E eu vou colocar o resultado aqui dentro. Eu vou clicar em adicionar e vou adicionar esse exame que foi solicitado e que eu estou avaliando esse exame. Importante também, toda vez que eu insiro o exame aqui nesse campo, esse paciente, quando eu finalizar esse atendimento, ele for ser atendido por outro profissional, o exame vai aparecer aqui para que outro profissional visualize quais foram os exames que já foram avaliados desse paciente. Aqui. É dessa forma que fica exibido os exames que já foram digitados dentro dessa opção de exames solicitados e avaliados. Vocês vão observar que aqui tem a data da solicitação, a data que foi avaliado, o nome do exame, o resultado, e existem algumas setas que vocês vão ver que está bem clarinha, cinza e escuro. Quando o resultado já foi inserido, ele vai ficar na cor cinza claro. Você vai poder clicar nessa lupa e visualizar o resultado ou editar. Quando o resultado não está no sistema, ele fica com essa seta ativa para que você registre. E aí, então, você vai ter que clicar nessa seta, vai ser direcionado para essa tela, onde você vai informar os resultados do exame. Já vai aparecer aqui o nome do exame, a data da solicitação, quem solicitou. Existe esse campo de resultado do exame específico, que ele é ativo toda vez que for uma ultrassom obstétrica ou então um teste de orelhinha, ele ativa essa opção aqui. Vocês vão ver quando eu falar sobre pré-natal e puericultura. Aqui, informar a data da realização e a data do resultado. E o que é um campo obrigatório é não deixar de descrever o resultado desse exame aqui. Clicou em salvar, vai ficar assim a opção cinza claro, a setinha. Avaliação. A avaliação nada mais é do que a hipótese diagnóstica ou problema detectado, né? Nesse campo, vocês vão observar que ele também tem um campo em aberto, mas tem um campo chamado problema e condição detectada, que é um campo de preenchimento obrigatório. Né? Vocês vão descrever aqui toda a sua evolução do paciente, a sua avaliação diante da queixa dele, diante dos exames que ele trouxe. Então, você vai descrever aqui a sua avaliação, a sua hipótese diagnóstica, a sua detecção de um problema. Tá? E aqui no CIAP, você vai ter que informar o CIAP, se você for de nível, qualquer profissional de nível superior, exceto o médico, porque o médico ele pode também utilizar o CID-10. Tá? Essa opção CID-10 só fica ativo para médico.
Se você quiser, pode ser necessário também inserir uma nota, né? Pode incluir uma nota, sendo que essa nota é somente para visualização durante o atendimento do prontuário eletrônico. Quando você clicar na opção histórico, você vai conseguir ver toda uma evolução, ver tudo que foi feito na nota. Não gera relatório, tá? Porque esse campo, quando você preenche o CIAP aqui, o CID, tem no relatório de atendimento individual, vai ser informado qual foi o CID utilizado, qual foi o CIAP. Que é importante ressaltar que existem alguns códigos de CIAP ou CID que eles vão ativar um cartão de acompanhamento. E eu vou estar falando para vocês sobre cada um desses cartões de acompanhamento. A conduta, né, que é o plano. Aqui vocês também vão observar que tem um campo para 4.000 caracteres, onde vocês vão descrever qual é o seu plano de conduta com esse paciente, né? Não é necessário você prescrever o medicamento aí nesse campo em aberto, a medicação que você descreveu. Porque existem ferramentas aqui embaixo, como vocês podem observar, prescrição de atendimentos, exames, orientações e encaminhamentos. Existem campos, ferramentas específicas para isso. Então, aqui você vai poder colocar orientações gerais, né? Eu vou dar continuidade no tratamento de medicação de hipertensão, de diabetes, outra coisa que vocês acharem necessário como plano para esse paciente, tá? Agora eu vou falar um pouquinho na próxima tela sobre essa intervenção e o procedimento, que é uma ferramenta muito importante dentro do plano. Nessa versão 3.2, o profissional vai poder realizar o registro dos procedimentos clínicos realizado durante, né, o seu atendimento. Ou seja, se ele realizou um exame do pé diabético, teste rápido, coleta de preventivo, né, que é mesmo que coleta de material para exame histopatológico de colo uterino, administração de medicamentos, curativos e outros, né? Vocês vão observar que existe esse campo aqui, procedimentos. Vai ter que clicar e selecionar a opção que está sendo realizada ali, qual procedimento clínico que está sendo utilizado, que está sendo realizado ali com esse paciente que foi realizado. Clicou, selecionou, confirma e essa informação já vai ser gerada como sua produção, tá? Então, esse é um item muito importante, principalmente para quem está realizando esses exames aí. Realizou, não deixe passar batido. Vá. Se você ainda não finalizou o atendimento, dá tempo de voltar. Clique no swap novamente e você vai ter a opção de digitar essa opção, de selecionar. Aqui, vou falar agora um pouquinho sobre as ferramentas do plano, né? Que são atestados, exames, lembretes, prescrição de medicamentos, orientações e encaminhamentos. O atestado. Quando você clica na opção atestada, né, se você for médico ou odontólogo, claro, vai exibir essa tela em branco, padrão ou licença maternidade. Você vai selecionar qual opção você quer. Se clicar no atestado em branco, você clicou em atestado em branco, vai aparecer esse campo para você descrever o atestado com as suas palavras. Ou você pode utilizar um padrão do sistema, onde já vem a data do atendimento, né, a hora. Se você quiser informar o CID, pode. Se quiser imprimir esse atestado com o CID, também pode. Um campo que vai ficar aberto para vocês é preencher a quantidade de dias que esse paciente vai receber de atestado. O atestado padrão. Quando eu clico lá em padrão, eu adiciono a quantidade de dias e salvo, ele vai me direcionar para essa tela. Vai aparecer aqui a data, o profissional que emitiu o CBO, a unidade de saúde. Vou clicar nesse ícone da impressora. Quando eu clico no ícone da impressora, ele vai gerar esse atestado. Então, vai aparecer assim. Ateste para os devidos fins, que o nome do paciente, CNS do paciente, recebeu atendimento na unidade, lá vai aparecer, né? No dia, na hora, em decorrência, deverá permanecer afastado das atividades laborativas por um período de 2 dias. Então, fica bem arrumadinho esse atestado. Então, eu coloquei ali meu nome, né, porque foi só um modelo mesmo. Então, licença maternidade. Licença maternidade, você vai clicar, ele já vai ter um modelo padrão. Você salvou e imprimir da mesma forma como você imprimiu o atestado. Exames. Quando você clica na opção exames, ele vai te dar 2 opções. Histórico de solicitações e as solicitações do atendimento. Se você vai solicitar algum exame para esse paciente, você vai ter que clicar em solicitações do atendimento. Ele vai te dar 2 opções. Adicionar exame de alto custo ou adicionar exame comum. Eu vou clicar no adicionar exame comum e ele vai me direcionar para essa tela. Então, como você observa, existem umas opções rápidas dentro do sistema, que seja gestante de primeiro trimestre, gestante de segundo trimestre, gestante de terceiro trimestre.
e o risco cardiovascular. Então, esses são alguns exames que, quando eu clico, ele vai me direcionar de forma mais rápida para que seja salva essa solicitação de exame. Então, aqui, gestante de primeiro trimestre, né? Quando eu clico nele, vai me aparecer essas opções. Pesquisas de IgG, IgM, fator RH, né? Tem o fator RH, o grupo ABO, urocultura, hemograma, AS, glicemia. Então, quando eu clico, ele vai adicionando automaticamente já dentro da minha solicitação de exame. Então, esse aqui só serve para facilitar, tá? Existe também os de segundo trimestre, os de terceiro trimestre e o risco cardiovascular. Aqui você vai poder clicar. Eu costumo falar, quando dou treinamento, que as pessoas, independentemente de estar gestante ou estar sofrendo algum risco cardiovascular, vocês podem, se vocês acharem algum exame aqui que possa facilitar para outro usuário, você também pode utilizar essa ferramenta, porque isso aqui não está amarrado à condição da pessoa, tá? Então, é só para facilitar realmente. Deveria existir aqui um outro campo, né? Com outros exames mais comuns de rotina. Então, acho que se alguém do Ministério da Saúde estiver vendo esse vídeo, seria importante adicionar aqui como opção rápida exames de rotina e a gente poderia configurar esses exames de rotina, aqueles exames mais comuns que ocorrem durante um atendimento. Adicionar os exames. Assim, é dessa forma que fica exibido os exames que são selecionados. Existe a justificativa da solicitação e também o que é obrigatório preencher é a justificativa do procedimento. Então, aqui eu coloquei exames de rotina, cliquei em salvar. Quando eu cliquei em salvar, ele salvou a informação, né? E aí eu vou clicar no ícone de imprimir, que vai ser exibido, e ele vai exibir a minha solicitação de exame dessa forma, tá? Então, aqui vai estar o nome do cidadão, né, o sexo, a idade, a data de nascimento, né, o endereço, o nome da mãe e outras informações do cidadão. Aqui os procedimentos que foram solicitados, a justificativa da solicitação, justificativa de procedimento. O lembrete. Quando eu clico na opção lembrete, ele vai me exibir duas opções. Ou esse lembrete pode ser público, ou ele somente eu posso enxergar esse lembrete, tá? Aqui somente se eu quiser anotar alguma informação que eu acho importante a respeito do atendimento do indivíduo, tá ok? Prescrição do medicamento. Essa tela, quando eu clico em prescrição de medicamentos, ele vai me exibir a lista de medicamentos que estão em uso contínuo ou que já tiveram tratamento concluído. Tá? Aqui é possível visualizar o histórico de todas as prescrições, né? Sempre é importante falar. Existe esse ícone aqui, como maisinho, significa que você pode duplicar essa medicação, ou seja, renovar essa receita. Então, você clica aqui, ele vai duplicar, vai abrir a tela da prescrição do medicamento e você vai alterar o que você quiser alterar. Quando eu clico na opção prescrição do atendimento, aqui ó, esse ícone, ele vai me direcionar para essa tela de adicionar medicamento. Então aqui ele me dá duas opções, ou lista padrão ou registro manual. Eu vou ter que clicar aqui no nome do medicamento, vou digitar e aí, automaticamente ele vai me dar umas opções. Eu vou selecionar a que eu quero, ele vai exibir já a concentração, a forma farmacêutica. Vai também ser possível visualizar a via de administração, no caso oral ou intramuscular, entre outros que vai ser exibidas aí. A posologia, né? A posologia, eu sempre sugiro a todos que coloquem um CP, que é um comprimido, porque quando eu digito aqui a informação 1, seria a posologia aparece aqui embaixo, só posologia 1. E aí eu vou ter que selecionar uma frequência da dose, ou seja, ou frequência por intervalo, por frequência ou por turno. Então, quando eu exibir, vai ficar 1 a 6 horas, 1 a 8 horas. Então, eu sempre oriento que coloque em dose 1 CP. Tá? Se a dose for única, clicar aqui. Se for de uso contínuo, clicar aqui e ativar. Aqui, no intervalo, existe a opção de ter de 6 em 6 horas, de 8 a 8 horas, de 12 em 12 ou 24 horas. Aqui ao lado eu coloquei as frequências, que é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E quando eu clico no turno, ele vai me exibir manhã, tarde e noite. A cada aí tem aqui, a cada um dia, a cada semana, a cada mês. Período de tratamento. O início é geralmente a data que eu estou prescrevendo essa medicação. E o tratamento, ele tem dias, semanas, meses ou indeterminado. As recomendações nada mais são do que eu colocar se é para tomar após a janta, após o almoço, ou somente durante a noite, ou em jejum. Então, aqui são as recomendações. E o fornecimento é a quantidade de medicamentos que eu vou estar
liberando para esse paciente. Vou clicar em salvar e vou ser direcionada para a tela de impressão. Aqui eu deixei um modelo, preenchi um modelo para vocês visualizarem. Então aqui tem, por lista padrão, ibuprofeno de 300 mg, comprimido, via administração oral. O sistema já vai me informar se essa receita é comum ou se ela é especial. A posologia, 1 CP, que é um comprimido, não é dose única, não é uso contínuo. A frequência, 3 vezes ao dia. Aqui embaixo aparece, ó, posologia, 1 comprimido 3 vezes ao dia. Se eu colocar só 1, vai ficar 1,3 vezes ao dia. Então, por isso que eu oriento sempre colocar aqui, ou por extenso comprimido, ou só a sigla, porque aqui embaixo na posologia vai aparecer de forma correta na hora da impressão. Período de tratamento, a data do início, a duração de 5 dias, a data que ele vai concluir, as recomendações, tomar após as refeições e libera aí 15 medicamentos, 15 comprimidos. Quando eu clicar em salvar, eu vou ter essa opção aqui de imprimir as prescrições do atendimento. Eu preenchi duas, para que vocês vejam dois tipos de modelo de receita, tá? Vou lá clicar em imprimir prescrições de atendimento. Vou ser direcionada para essa tela, vou selecionar os medicamentos que eu quero imprimir. No caso, eu quero imprimir os dois, vou clicar, deixar marcado os dois, vou clicar em imprimir. Vai ser aberto duas telas. Primeiro, a receituário de controle especial, né? Em duas vias, uma primeira para a retenção da farmácia e da drogaria e a segunda para uma orientação do paciente. Então, aqui vai ter todas as informações, tá? Do medicamento. Aqui, tá vendo aqui como é que fica? Ó. Se eu tivesse colocado lá só um e apareceria um a cada 12 horas, beleza, mas eu gosto que coloque com CP, que significa comprimido, tá? Durante 7 dias, recomendações, né? O nome de quem prescreveu o medicamento, aqui a identificação do comprador, as duas vias, como vocês podem observar. O receituário comum, ele também é exibido em duas vias, né? O medicamento, orientações. A orientações é possível você registrar as orientações que foram entregues ao paciente, ou seja, se você orientou ele a fazer uma dieta e você anotou em algum campo, passou para ele, você pode também adicionar aqui, também é possível imprimir essa tela de orientações, tá? Encaminhamentos. Ela é uma ferramenta que oferta aos profissionais a possibilidade de registrar e gerar a impressão da solicitação de encaminhamento para atendimento em serviços de atenção especializada. Tá? Então, quando você clica em encaminhamento, você abre essa tela, você vai clicar em adicionar, vai ser direcionado para informar qual a especialidade que você está fazendo esse encaminhamento, a hipótese diagnóstica, né? E aí tem uma classificação de risco que é exibida, no caso aqui eu usei o exemplo, né, de problema cardíaco, então marquei como emergência. O motivo do encaminhamento foi a arritmia cardíaca. As observações que eu inseri foi quando realiza caminhadas longas. Né? Isso aqui começou um exemplo, né, só para vocês observarem como é que se preenche. E aí vai exibir dessa forma. E a data, o nome do profissional, a consulta, a especialidade que eu encaminhei, a hipótese, e eu vou clicar no ícone de impressora. Vou clicar no ícone da impressora, vai ser gerada essa tela de encaminhamento, uma guia de referência e contra-referência, né? E aí você vai poder direcionar essa pessoa para marcar essa consulta, ou seja, no CIGEG, né? A finalização do atendimento. Preenchido todo o prontuário eletrônico do cidadão, eu preenchi o SWAP, eu peguei todo o prontuário dele que era digital, que era físico, na verdade, transformei, coloquei no digital, preenchi tudo que era necessário a esse atendimento. Eu vou clicar em finalização do atendimento. Tem duas formas de finalizar, ou naquele menu que vocês observaram, ou no final da página também vai aparecer a opção de finalizar o atendimento. Vou clicar nela, né, e ela vai me direcionar para uma outra tela. Nessa tela, vocês vão observar que existe o tipo de atendimento. Se essa consulta foi de urgência, eu posso marcar, selecionar a opção de urgência, mas a grande maioria das nossas consultas são no dia. Então, vou deixar marcada a opção consulta no dia. Se esse atendimento foi compartilhado com outro profissional, vou inserir o nome do profissional. Procedimentos administrativos. Ele vai gerar todos os códigos do SIGTAP, vai gerar automaticamente, na verdade, a consulta que eu estou realizando. No caso, como eu realizei uma consulta comum, apareceu consulta médica em atenção básica. Se eu fosse enfermeiro, apareceria o código de enfermagem, que é as consultas de nível superior, né? Que é o 030 1010 030. Se eu tivesse ativado uma consulta de pré-natal, né, como vocês vão entender quando eu for falar sobre acompanhamento de pré-natal, apareceria o código de consulta de pré-natal. Assim, se eu fizesse um desfecho de pré-natal, apareceria um código de puerperal. Então, cada informação que eu registrar dentro do prontuário, ela vai me ativar
um código correto aí na consulta, tá? Os procedimentos clínicos é o que eu registrei lá no plano, ele vai me mostrar um resumo do que eu fiz lá no meu plano, né, de procedimento clínico com aquele paciente, e eu vou só confirmar que realizei, né? Aqui, falando um pouquinho sobre esses procedimentos administrativos, né? Aqui existe a consulta de profissionais de nível superior na atenção básica, a consulta médica, a consulta de puericultura, a consulta de pré-natal, a consulta de pré-natal do parceiro, entre outras consultas. Lembrando que a consulta de pré-natal do parceiro, ela não aparece de forma automática, né? Eu estou atendendo alguém do sexo masculino, não tem como eu colocar um código dele de gravidez ou de acompanhamento de gravidez. Então, o que eu vou inserir? Um código de consulta de pré-natal do parceiro e eu vou ter que colocar manualmente essa informação aí, tá? Como o eSUS ele é bem fácil de se usar, quando você digitar o nome aí, parceiro, você já vai ter essa opção dessa consulta, tá? Outra coisa, a conduta. É importante marcar a conduta, são campos obrigatórios, tanto a conduta quanto o desfecho. As condutas mais utilizadas são retorno para consulta agendada, retorno para cuidado continuado programado, agendamento e a alta do episódio. Alguns casos vocês vão se deparar com agendamento para grupos ou agendamento para NASFs, com a unidade que estiver em NASF, tá? Desfecho do atendimento. Tem 3 opções: liberar o cidadão, retornar a lista de atendimentos e agendar a consulta. Vou falar um pouco sobre eles. Liberar o cidadão, né? Quando eu finalizo o atendimento, eu libero esse cidadão e aí daí ele já vai poder receber alta do episódio e ir para sua casa. Não vai ter mais nenhum outro atendimento dentro da unidade, tá? Além disso, dentro do desfecho é possível emitir também a declaração de comparecimento. Retornar a lista de atendimento. Essa aqui é uma ferramenta muito importante, mas eu tenho me deparado com situações, né? E eu quero aqui falar também um pouquinho sobre minhas experiências com outros profissionais de saúde que utilizam essa opção retornar a lista de atendimento. Quando você clica em retornar a lista de atendimento e você direciona ou para outro tipo de serviço ou para um profissional, né, para que ele seja atendido ainda naquele mesmo dia dentro da unidade, o que acontece? Essa informação, o seu registro de atendimento vai ficar no sistema, né? Só que só vai ser exibido no relatório, ou então quando você clicar na opção histórico, você vai conseguir enxergar. Porque muitas vezes você clica na lista de atendimento e você quer filtrar seus atendimentos realizados no dia. E quando você clicar em retornar a lista de atendimento, né, e direcionou para um outro colega seu de trabalho, e você vai clicar lá na lista de atendimento e filtrar todos os atendimentos seus realizados no dia, você não vai conseguir enxergar aquele que você retornou para a lista de atendimento, porque só vai ser exibido o último contato daquele paciente dentro da unidade. Então, eu tenho me encontrado com alguns profissionais de saúde que têm reclamado muito de não conseguir ter um controle no seu dia dos seus atendimentos, porque eles gostam de controlar ali pelaquela lista de atendimento, né? Porque uma vez que ele vai, esse prontuário, ele se torna digital, você não vai ter ele físico, você às vezes até não anotou o nome daquela pessoa, e aí você não vai saber o que você fez. Então, o que eles estão usando? Eles estão liberando o cidadão, e aí depois eles adicionam novamente esse cidadão na lista de atendimento. Então, isso aqui é uma dica para vocês, tá? Se você quer ter o controle da sua lista de atendimentos, não clique em retornar para a lista do cidadão, tá? Porque ele só vai exibir os últimos contatos daquele cidadão na unidade. E não vai ser com você, vai ser com o colega que você retornou para a lista de atendimento. Tipo de demanda, né? Quando você clica lá, você vai direcionar o profissional e o tipo de serviço ou aquele tipo de serviço para onde ele foi direcionado. Outra opção que é bem interessante é utilizar a agenda da consulta. Você pode liberar o paciente ao mesmo tempo de agendar ele para uma próxima consulta. Ou sua, ou se você acordou com outro profissional que você vai direcionar todas as consultas para ele de pré-natal, você já poderia marcar. Então, isso é a critério da gestão da unidade, ou então mesmo de você com o seu outro colega de trabalho, para que você não seja abusivo, né? E entrar numa responsabilidade que não é sua, é dele. Então, você pode agendar, dica, né? Se você tem uma consulta, realizou uma consulta de pré-natal e quer ver aquela gestante está no próximo mês, agende essa consulta com você mesmo. Então, você vai pesquisar seu nome e já vai selecionar a data do agendamento, o horário de agendamento, e essa consulta vai aparecer na sua agenda. Acompanhamento. Eu botei aqui só para vocês saberem, né, que existem 4 tipos de acompanhamento, que é o pré-natal, puericultura, idoso e vacinação. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo com cada um desses procedimentos, aí, cada um desses acompanhamentos, para vocês entenderem
o que é exibido durante esse acompanhamento e a forma de se registrar para que se ganhe todas as informações desses atendimentos. Módulo de registro tardio de atendimento é uma modalidade nova que o eSUS agora tem para que todos os registros, né, sejam, por mais que você tenha faltado energia na unidade, você consiga registrar em um outro momento aquele prontuário. Ele é utilizado para adicionar cidadãos que foram atendidos, mas o registro não pode ser feito no sistema eSUS no momento da consulta, né? Além de que tem uma dica, né? Os atendimentos realizados fora da UBS podem ser agendados ao selecionar na agenda a opção fora da UBS. Então, todos os registros agendados são automaticamente inseridos na lista de registro tardio. Então, se você vai fazer visita domiciliar, né? Fazer um atendimento domiciliar, você coloca na sua agenda esse usuário, marca a opção fora da OBS, e aí quando você for, você vai atendê-lo. Quando você voltar, ele já vai estar aparecendo automaticamente na lista de registro tardio. Essa é a tela que aparece quando eu clico em registro tardio, né? Eu vou ter que clicar em adicionar. Quando eu clicar em adicionar, vou inserir o nome do cidadão, a data, a hora que ocorreu a consulta, vou inserir o profissional que prestou assistência, né? Assim como vou ter que inserir o local de atendimento, ou seja, tem a UBS, unidade móvel, rua, domicílio, escola, creche, polo de academia, instituição, abrigo, unidade socioeducativa, unidade prisional, congêneres ou outros, tá? Essas são as opções que aparecem no local de atendimento. Vou ter que selecionar também uma justificativa, ou é falta de energia, ou o PEC estava indisponível, ou o computador estava inoperante, ou é dessa forma que vai ser exibido a lista de atendimentos, tá? Então, aqui, eu não preciso mais explicar como funciona esse módulo de atender, que são os 3 bonequinhos, porque você já sabe, eu já expliquei desde o início do vídeo, como é que funciona o prontuário eletrônico. Então, quando você clicar nesses 3 bonequinhos, você vai ser direcionado para o prontuário eletrônico desse cidadão. Tá? Quero deixar uma frase aqui que eu acho bem interessante também. Não há progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. George Bernard Shaw. Obrigada a todos, tá?